Assim, fortalecer o nosso emocional é algo complicado, mas que a gente tem que estar bastante vigilante, né? Porque realmente a pandemia ela pode potencializar muitos sentimentos dentro da gente e a gente precisa desse equilíbrio emocional para a gente poder não somente trabalhar corretamente, como também fazer qualquer atividade do nosso dia a dia de forma sadia. Então, assim, antes mesmo de responder a sua pergunta, vou até anotar aqui, né, como fortalecer. Antes da gente chegar na sua pergunta, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre como foi o meu contato com o socioemocional, para depois a gente chegar nesse ponto. Bom, em 2018 eu fui morar em Sobral, onde eu estava trabalhando numa escola do estado. E Sobral ele é pioneiro nessa questão do currículo, onde implementaram as competências socioemocionais de forma intencional para as escolas, né? Então, a partir dali, eles trabalham de uma forma chamada duplo foco. Esse duplo foco é o quê? É você trabalhar dentro da sua disciplina também algumas competências, como resiliência emocional, respeito, amabilidade, empatia, né? Abertura ao novo. Então, tudo isso são trabalhados dentro das disciplinas de cada professor, da história, da matemática e tal. Porque Sobral, ela teve a ideia de que é preciso desenvolver o aluno de forma integral. Então, assim, não valorizar apenas somente o cognitivo, mas também a questão do socioemocional. Inclusive, tem pesquisas, né, do Instituto Ayrton Senna, que é o parceiro lá de Sobral com relação ao socioemocional, que já diz, né, acho que é de 2015, 2017 essa pesquisa, onde diz que o aluno que trabalha com o socioemocional de forma intencional, ou seja, que foi posto realmente no currículo para ser trabalhado, né, ele desenvolve muito mais, ele aprende muito mais e realmente o aprendizado se efetiva. E esse meu primeiro contato, eu estava cursando um curso de pós-graduação, né, em gestão escolar, e o tema do meu artigo de conclusão de curso foi justamente esse, gestão e currículo, a BNCC e as competências socioemocionais. Dentro da questão da ABNCC, né, a nova BNCC, que lá em 2017, 2018 estava em alta, né, o que vai mudar, A própria BNCC, ela elege 10 competências socioemocionais de forma geral, que o aluno tem que aprender. Está trabalhando isso para a sua vida mesmo e para o mercado de trabalho. E então era algo novo, né, e eu quis trabalhar com isso já pensando, porque em 2019, ano passado, eu voltei ao IPU, trabalhei inclusive no Instituto Queiroz, mandar um abração para os colegas de lá, e também um abraço para os colegas professores de IPU e Sobral, que é onde estou trabalhando atualmente. E aí eu fiz esse trabalho já pensando nisso, né, em voltar para Sobral e trabalhar sobre esse assunto. Hoje eu fui convidado pela direção para estar, inclusive nesse momento de pandemia, trabalhando atividades que trabalham com as competências socioemocionais, né? Onde a gente desenvolve esses trabalhos através dos aplicativos, dos aparatos tecnológicos e digitais. Então a gente usa o Google Meet e para passar atividades, para se comunicar com os alunos, para manter esse vínculo afetivo com os alunos, né? E a história do fortalecimento, né? Acredito que os profissionais de hoje eles têm que ter algumas características, né, que são necessárias para se trabalhar hoje em pleno século XXI. Como, por exemplo, reaprender a aprender. Nós vimos aí que os professores eles estão se reinventando, né? Eles estão fazendo todo um trabalho no qual eles não tiveram uma capacitação para isso, um treinamento, fomos pegos de surpresa. E o Brasil era um país que, embora as tecnologias não sejam algo novo, não era algo tão comum, né? Isso não falando só Nordeste, mas em todas as regiões do Brasil, comparado com outros países da Europa, ou até mesmo norte-americano, né? E a gente não tinha essa familiaridade com as tecnologias, a gente sempre teve essa resistência um pouco maior com o uso dessas tecnologias. Então, os profissionais do futuro, eles precisam reaprender a aprender, ou seja, continuar estudando. No caso que a formação continuada é muito importante.
a autogestão, né, que é conhecer melhor suas emoções, desenvolver essa inteligência emocional, um pensamento estratégico, que é pensar fora da caixa, né, fazer a mesma... tem até uma frase que diz, né, a gente fazer da mesma forma e esperar resultado diferente, isso jamais vai acontecer, né? Então, a criatividade produtiva seria uma outra, né? Criando essas conexões, a pessoa sendo agradável, dividir conhecimentos, né? Ser um profissional focado, estabelecer metas, prioridades. Então, é isso que a gente vai conseguir fortalecer o nosso emocional. E claro, né, que no momento que a gente vê que não está dando conta, que tem alguma coisa errada com o nosso emocional, procurar ajuda especializada mesmo, né? Inclusive, aqui é até um espaço, né? Tem gente que tem vergonha de falar que faz terapia. Nós estamos aqui com terapeuta, psicanalista, né? Psicanalista em formação, que ele sabe muito bem disso. As pessoas têm vergonha de falar que fazem terapia. Mas nesse momento de pandemia, muita gente está recorrendo a isso, né? Inclusive, eu fiz 3 sessões de terapia com uma psicóloga maravilhosa lá do Piauí, de um projeto que eu descobri chamado Mentes Unidas, que inclusive você pode estar fazendo esses acompanhamentos de graça. São 3 sessões onde você tem 1 hora de contato, de conversa com essa psicóloga, de forma gratuita, né? Então, um projeto muito bonito dos psicólogos lá do Piauí. Então, assim, é importante para a gente ter um autoconhecimento, né? Para a gente ter esse controle realmente emocional, porque quando as coisas não estão dando certo, a gente tem que procurar ajuda sim. Professor Leomir Melo, bom dia, que prazer imenso. Bom dia, Marcos, tá tranquilo aí, né? Tá tudo bem. Tudo certo também. Bom dia ao professor Regilave, mais uma vez conosco aqui no Arena de Ideias. Deixar um grande abraço a todos os nossos amigos que nos ouvem aqui através das ondas da Rádio Cidade, FM Cidade. E deixar um grande abraço a todos os nossos amigos aí dos grupos, do WhatsApp, nossos amigos do Instagram. Avisando também, né, que estamos de volta depois de alguns dias aí parado, mas por motivos de trabalho, né? E hoje com essa temática, né, que querendo ou não é a nossa tônica da atualidade. Nós, desde que começou essa pandemia, nós voltamos para cá, né, Edilave, a nossa tomada de assunto sempre voltado mais nessa perspectiva, até porque a gente não pode nem fugir. Sim. Porque é uma realidade que, como você fala, já partindo para essa ideia de terapias, né? Uhum. Porque é fundamental desmistificar, na verdade, essa ideia da psicologia, quem recorre a isso, na verdade, né? Eu faço terapia pelo meu curso, mas só que eu aprendi uma coisa, não só pelo curso, mas pelo próprio autoconhecimento. A autoanálise que a gente faz em nós mesmos. Não é o profissional que está lá que vai modificar a nossa vida, mas sim nós, enquanto falamos, né? Isso é uma ideia freudiana, do insight, que buscamos ser melhores. Então, assim, essa fala é importantíssima. Na sala de aula também, nós estamos aí no estado, né, também com esse equipamento dos socioemocionais, já pegando com os adolescentes, né, apesar que esse conteúdo já é das séries antes ainda do ensino médio, né, interessantíssimo. O Sobral já partiu na frente. Uhum. Eu tenho esse contato já está com 2 anos que eu estou com esse contato também com os socioemocionais. É fantástico, né, a forma que essa ferramenta nossos alunos. Então, um tema bastante formidável hoje para esse nosso discurso hoje aqui no Arena de Ideias. E depois, professor, se você puder também disponibilizar aquele seu texto que você repassou para nós, sim, né, lá no grupo, okay, para, né, difundir ainda mais o seu trabalho. Certo. Inclusive, Leomir, pegando aí o gancho da sua fala, inclusive alguns pensadores já diziam muito isso, né? Platão, Immanuel Kant, o próprio Paulo Freire, ele dizia que não se podem resolver problemas educacionais sem antes resolver os problemas sociais ou emocionais dos sujeitos. Por quê? Uma indisciplina, uma evasão escolar, esses problemas que a gente vivencia nas escolas, elas podem estar ligadas e direcionadas a problemas familiares, falta de estrutura familiar ou econômica mesmo, né, social, cultural.
Então, a gente é um tema realmente bastante importante para se pensar, que é super importante que esteja mesmo em debate nas escolas, porque sem isso não se vai ter realmente essa formação integral, né? Porque para se trabalhar também, até no mercado de trabalho, o que acontece? A gente precisa saber se relacionar, precisa saber se comunicar, né? E de se comunicar de uma forma não violenta, né? Que inclusive seria uma dica de livro que eu gostaria de estar passando aqui para os ouvintes, né? Que é um livro chamado Comunicação Não Violenta, né? Inclusive eu peço licença a vocês para, antes da gente ir para a próxima pergunta e para o debate, fazer uma pequena recitação, né, de uma poesia que está no livro, que se chama Palavras São Janelas. Ela é da Ruth Bebermaier, né? Então, palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu haja ou erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar. Você me ajudará a me libertar? Se parecer menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Então olha aí como é forte, né, essa poesia de dizer que às vezes, nem sempre que a gente fala, o outro vai entender o sentimento que eu tinha por trás daquelas palavras, né? Ele pode interpretar totalmente diferente. E aí me vem de novo a história da pandemia, a história da percepção da pandemia, né? Que pessoas já podem dizer assim, eu já me acostumei com essa nova rotina, já está aí há mais de 3 meses, quase 4, né? Então na primeira semana eu já redesenhei a minha rotina e hoje eu estou tranquilo com relação a isso. Mas também pode ter pessoas que, mesmo depois desses 3 meses, quase 4, de dizer assim, olha, eu não consigo me acostumar com esse novo modelo de dar aulas com as tecnologias, eu não consigo me adaptar ao isolamento social, eu sinto falta, eu necessito, e isso está me causando problemas emocionais, né? De ansiedade, de estresse, até mesmo uma depressão. Então é importante a gente ressaltar isso daí, o poder da comunicação, até quando a gente está sendo compreendido, né? Ou não. Professor Ridlav, essa pergunta agora, ela vem da seguinte forma. Gerenciar os pensamentos, né, segundo as habilidades apontadas por Augusto Cury, ele visa capacitar o eu. E dentro dessa capacitação do eu é abordar o conforto, e este conforto de um protagonismo de suas próprias emoções ou das suas estruturações vivenciais. Então, dentro desse intervalo de tempo, né, porque nós sempre colocamos essa questão do tempo, frisando o valor. Como colocar este indivíduo em uma forma de gerenciar as suas próprias emoções de maneira sábia, para que ele tenha verdadeiramente o sucesso e atinja o seu propósito no planeta Terra? Ok. Partindo dessa pergunta, né, da história de como eu vou gerenciar para melhorar como ser humano, inclusive, a gente tem que entender primeiro o conceito de competências, né, Leomir? Atitudes e valores que são importantes para a gente resolver conflitos da vida cotidiana e do mercado de trabalho. Então, para isso, a gente tem que desenvolver essas habilidades, né, de curiosidade intelectual, de valorizar as manifestações artísticas, compreender e utilizar e criar as tecnologias, né, lidar com a abertura ao novo, que você não estava esperando, ser assertivo nas suas decisões, né?
Então, para isso, essa autogestão depende muito do engajamento com o outro, porque as competências socioemocionais, ela é para você se autoconhecer, como já foi dito aqui, né? Mas também para as relações intrapessoais, que é conosco mesmo, e interpessoais, né? Então, a gente saber se relacionar bem com as pessoas. Então, de novo, um dado aí, tanto da BNCC, aliás, do PISA e também do Instituto Ayrton Senna, ele vai dizer que as pessoas que trabalham com o socioemocional desde cedo, ela vai também saber se relacionar melhor, né, com as pessoas, inclusive no seu mercado de trabalho, né, onde você tem que lidar constantemente com pressões psicológicas, com exigências, com frustrações, né? E você trabalhando essas competências, você tem como alcançar o equilíbrio, né? Alcançar o equilíbrio para que isso realmente não se torne algo maior do que ela necessita ser. Então, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, pequenas situações estão me tirando do sério, pequenas situações estão me fazendo estourar, pequenas situações estão me fazendo chorar, né? Isso pode ser já um desequilíbrio emocional, que pode acontecer devido a um cansaço mental, um estresse, né? O professor Leomir pode até falar um pouco mais sobre isso, que ele entende melhor. Estou falando aqui como leigo mesmo, só como a minha percepção enquanto professor, enquanto pessoa, mas é saber isso, né? Para saber gerenciar, eu preciso não só estudar sobre o assunto, mas praticar. Porque as competências socioemocionais, elas são habilidades que podem ser ensinadas, que elas não são natas e está, né? Ela não elas não nascem com as pessoas, elas podem ser ensinadas, elas podem ser aprendidas. Então, cabe a boa vontade de cada um, né, de procurar realmente estudar um pouco sobre o assunto. Inclusive, é uma dica boa para os professores, né, que ainda sabem pouco sobre o socioemocional, que sabem pouco sobre a BNCC e não sabem como trabalhar com essas questões ainda. Justamente, professor, que eu ia fazer então a pergunta agora acerca dessa ideia. Só os alunos, só os nossos alunos do ensino médio, do ensino fundamental 2, que precisam ter esse conhecimento, porque é uma coisa nova até mesmo para nós, professores. Né? Você falou aí de uma coisa mínima que possa incomodar e tirou do sério, né? Tirou do aquele equilíbrio que estava ali. Até que ponto, Edilard, essa ferramenta, eu chamo de ferramenta mais pelo fato de estar inserido no campo educacional, e é isso que você fala, é um aprendizado. Até que ponto essa ferramenta socioemocionais pode também influenciar a classe docente, né? O professor tem que conhecer. Esse momento que nós estamos passando, inclusive, não é só os alunos que estão sentindo. Né? Muitos professores estão aí. Afeta todos nós. Dizer, eu não estou sendo afetado. Eu sou muito sincero em dizer, calma. Até que ponto você diz que não está sendo afetado? Então, todos nós, querendo ou não, e até porque para o Brasil isso está sendo uma diferença, que isso não ocorreu, pelo menos, né, com tanta proporção como nós temos agora, nós, como professores, eu também sou professor da área de filosofia, essas ferramentas podem influenciar e ajudar de que maneira? Certo. Então, assim, uma dica agora exclusiva para os professores, né? Já tinha dado aqui uma dica de livro pessoal, inclusive, que eu estou lendo, que era a Comunicação Não Violenta, né? Então, eu vou dar uma dica para os professores assistir um documentário chamado Nunca Me Sonharam, de 2017. Acredito que o professor Léo me conheça. Esse documentário, os alunos, eles vão expor os motivos da indisciplina, o motivo do insucesso dele nas questões cognitivas. Ele vai falar sobre a evasão escolar, porque que muitos saem, desistem da escola, né? Então tem N motivos. Então, assim, um deles é apontado também a postura insensível do professor. Tá? Não estou colocando aqui a culpa nos professores, porque, como eu falei, até nós precisamos ter esse cuidado emocional para que a gente possa, inclusive, voltar bem, né? Depois que essa pandemia passar, a gente volte
bem equilibrado, enfim. Então, assim, a postura do professor, ela pode sim influenciar comportamentos no aluno ou em outras pessoas, porque ele é um exemplo, inclusive, né? Então, assim, quando o professor, às vezes, é um pouco insensível com as causas que o aluno apresenta, né? De repente o aluno está dormindo na sala de aula e o professor, menino, não pode dormir, né? Mas aí de repente não sabe a realidade daquele aluno, não sabe o que ele passou, nem se preocupou em perguntar, né? Então, assim, eu vi uma frase muito interessante que dizia o seguinte: hoje a melhor metodologia do professor é conhecer o seu aluno, né? Então, assim, não existe fórmula mágica, é conhecer, é dialogar, né? Então, conhecendo o seu aluno, você pode intervir de alguma maneira, ou pelo menos encaminhar, né, para aquele profissional especializado. Então, assim, eles apresentavam nesse documentário, para a evasão e tudo mais, a questão, por exemplo, da escola não ser tão convidativa, eles apresentavam a discriminação pelos rendimentos, né? Ele só tira nota baixa, não sei o que, tal. A própria família, que às vezes também não motiva o aluno a estudar, porque não vê a importância da educação como algo real, que possa mudar a realidade deles. Muitos até dizem, eu nem estudei e eu vivo bem, né? Então, assim, por que o meu filho vai ser diferente? Claro, não generalizando, né? Tem pais e pais, tem casos e casos, e então, assim, às vezes é uma falta de incentivo familiar, às vezes não vê a educação como algo importante, às vezes é a escola que não é convidativa. Aí eu vou até comentar aqui a respeito de uma polêmica que surgiu aqui, né, no IPU, a respeito de um comunicado que foi feito aos professores, onde, pela percepção dos professores, parece que dizia que eles eram culpados do insucesso dos alunos, né? Aí eu volto a dizer, depende muito da percepção que você teve e da forma como você interpretou a comunicação. Não sei se a pessoa que falou isso realmente quis dizer isso, mas se disse, inclusive, tem a chance de se retratar, né? Mas, na verdade, eu não citaria culpados, eu citaria parcela de responsabilidade. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, inclusive o professor, né? Quando ele se atualiza. Mas eu acredito que o professor, sim, faça esse trabalho de se reinventar, de continuar estudando, de aprimorar suas práticas, né? Então, assim, da mesma forma que a pessoa pode dizer que é culpa do professor, o professor pode dizer, é culpa da gestão, que ele não sabe gerenciar as coisas direito para que os resultados cheguem, né? Então, assim, é muito uma questão de percepção mesmo. E então a dica que eu daria seria ver esse documentário, Nunca Me Sonharam, né, de 2017. Ele é um documentário bastante importante e que vai esclarecer muito sobre essas coisas que você me pergunta. Professor, mandando um abraço para a nossa audiência no Rio de Janeiro, Marcos Martins está na sintonia do programa Arena de Ideias. Arena de Ideias pode abordar esse tema. E ao convidado, Ridlave, meu professor, a minha primeira graduação em História, na cidade de Poeiras, né? É o Marcos, da turma de 2013, da cidade de Poeiras. Marcos. Professor, a situação que vem agora para ser indagada é o seguinte: nós estamos falando de da inteligência emocional. E a inteligência, vamos fazer inteligência cognitiva versus inteligência emocional. Certo. E como parâmetro para este avanço do processo aprender a aprender. Certo. Muito bem, você lembrou aí de uma coisa bacana, que na verdade elas não se dissociam, né? Como eu falei, já tem pesquisas e dados que comprovam que com o socioemocional, esses alunos inclusive vão ter melhores desempenhos também nas questões cognitivas. Inclusive eu tenho um dado aqui, deixa eu ver se eu encontro. Um dado do PISA, né, de avaliação, mostra, por exemplo, que autoconfiança, que é uma competência socioemocional, e motivação levam um melhor domínio da língua materna, ou seja, do português.
Já o Instituto Ayrton Senna comprova que os alunos mais responsáveis e focados e organizados aprendem mais matemática que os outros. Então, isso não sou eu que estou dizendo, são os dados que falam, né? Então, assim, a questão da inteligência cognitiva, ainda a gente tem a questão de dizer que a gente deve valorizar as múltiplas inteligências, né? A gente vai lembrar aí do Gardner, né? Que vai dizer isso, que não existe a história do inteligente e o burro. Isso não existe, né? Existem saberes diferentes. E aí a gente tem que saber valorizar e estimular os pontos fortes e os pontos fracos de cada um, né? Então, assim, eu sou muito bom em português, mas eu não sou tão bom na matemática. Então, é claro que eu vou ter que estimular mais o meu poder de concentração, de raciocínio lógico, para que eu melhore também na matemática, né? Então, assim, não existe essa separação. Inclusive, é por isso que está havendo esse redesenho do currículo, né? Que Sobral, como eu falei, foi o pioneiro, mas que as outras escolas, as demais escolas do Brasil estão implementando mesmo, como algo que precisa ser feito, né? Os gestores estão fazendo isso, vendo a importância que é o socioemocional para o desenvolvimento, né, integral desse aluno. Em todas as fases da vida. Em todas as fases da vida, o socioemocional é importante. Então é isso. Sobre inteligência cognitiva e inteligência emocional, a gente não tem que separar, e sim que seja um apoio do outro, um elo, né, entre os dois, para melhorar os pontos positivos, né, melhorar ainda mais, e também melhorar os pontos que ainda considero fraco ou negativo. A Thelma está ouvindo o programa Aranha de Ideia na Flórida, professor. Olha aí, através do Instagram. Então, Léo Mimelo, essa pergunta vai para você, né, meu querido. Falar em processo de inteligência emocional, nós temos que falar de ética, né? E positivamente é comum. Então, essa tolerância ao diferente e como uma qualidade de vida, né? Que todas as pessoas hoje, pelo menos, se fala muito na qualidade de vida, fala muito no estado do espírito, da mente, mas esses pontos, eles precisam ser desenvolvidos. E como influenciar, porque as pessoas falam muito de influenciar o outro, mas como influenciar si mesmo com os princípios da ética? Ética, é interessante a pergunta, um pouco complicada, porque o professor citou uma coisa interessante. Não existe, como são múltiplas inteligências, não existe aquele que é mais inteligente ou aquele que é muito burro, né? Como aquele indivíduo capta o meio e onde ele está também inserido. Então, essa ideia de ética e essa ideia, Marcos, de como auto se desenvolver, ter uma perspectiva, pelo menos eu penso assim, ter uma perspectiva de quê? De apoio. Vamos lá na infância, a criança vai ter que ter o apoio dos pais, e ela vai para a escola, tendo o apoio lá dos professores, né, de todo um engajamento que existe. Porque a pessoa, essa questão de motivação, essa questão de engajamento, de autoavaliação, não se faz de modo simples. Eu trouxe aqui alguns livros, né, daqui a pouco eu vou apresentar eles, e a gente fala muito também aqui desse equilíbrio, mas esse equilíbrio vai se dar a partir do momento que nós nos envolvemos no meio ao qual vivemos. Eu não sei se eu estou deixando de entender, mas essa ética ela é aprendida, ela é moral. Nós tivemos até uma live aí nesses últimos dias, falando sobre filosofia. Ética e moral, nesses últimos tempos, ela está muito mal interpretada. Moral, dentro de nós, ela é importantíssimo para esse desenvolvimento. Mas não quer dizer que eu seja um sujeito ético. Então, entender essas competências socioemocionais, trazendo para esse contexto, é um aprendizado. A escola não vai lá dizer assim, faça assim, o professor, desse jeito que vai dar certo. Porque cada um vai aprender também de uma maneira diferente. Esse autoavaliar-se. Tem gente que vai ter mais facilidade, tem aluno que vai ter mais facilidade de entender a si mesmo e entender que a educação, por exemplo, é uma forma de se dar bem na vida. O outro, não, eu vou estudar aqui porque eu tenho que estudar, mas eu quero uma outra coisa para a minha vida. Até nessa escolha, que é uma escolha fundamental ética, o professor vai estar lá, você vai ter que estudar, que vai ser melhor para você no mercado de trabalho, aquele negócio todo, né? Mas quem garante isso?
quem que garante que o aluno vai ter esse conhecimento exatamente do jeito que o professor está falando? Então, como o professor falou, o Edivar falou, tentar encontrar neles o potencial que eles possam oferecer. Por isso que tem lá uma disciplina chamada, lá para nós, tem o PDT, né, o professor diretor de turma, sim, e tem também agora nessa parte dos socioemocionais para nós também, que é para tentar identificar justamente o melhor potencial do aluno. Porque realmente vai ter alunos, e eu tenho um exemplo disso, professor, eu tenho uma dificuldade danada na matemática. E eu pergunto lá, mas isso é agora? Não, desde sempre. Então nós, querendo ou não, nós vamos fazer o papel de psicólogos, mas nós vamos tentar identificar o máximo possível com essas ferramentas, melhorar um pouco mais essa dificuldade. E é o quê? Contato com os outros professores, contato com os pais, com a coordenação da escola, no caso, na específica. Então, todo esse trabalho, Marcos, não quer dizer que o sujeito ele vai se encontrar sozinho, né? Principalmente uma criança, que ela está em desenvolvimento. E o adolescente também, querendo ou não, achar que já está com aquela opinião formada, e tem muitos ainda que estão se desenvolvendo. Então, todo um contexto social, todo um contexto vivencial escolar, familiar, enfim, né? Não quer dizer uma coisa só aí. As socioemocionais vêm para dar esse apoio, esse auxílio. E o professor trouxe os dados aí, né, que são reais, não são dados fictícios. Eu já vi também alguns, né, eu já tive a oportunidade de ver alguns dados dentro dessa perspectiva também. Interessante, Marcos, só para complementar aqui o professor Leomir, isso quando ele estava falando veio muito à minha mente, né, de quando a gente está ensinando emocional, a história do dizer para o aluno o que é certo, o que é errado, e como ele compreende isso, e também como se ele vai praticar ou não. Porque, por exemplo, quando eu falo assim, tá muito na moda, né, dizer assim, você tem que ser empático com a pessoa, você tem que saber se colocar no lugar do outro. Mas isso é fácil? Isso é muito difícil. Eu vou te apresentar aqui uma situação. Por exemplo, a pandemia aí acontecendo, de repente você perdeu um parente, muita gente perdeu parentes, né? Então a gente tem que se solidarizar com eles, amigos. Então às vezes eu não perdi na minha família, mas de repente eu conheço alguém que perdeu, né? Então assim, quando eu digo assim, meus sentimentos, minhas condolências, meus pêsames, quando eu digo, e logo depois disso vem uma cobrança, por exemplo, mas e aí, professor, você acabou de perder um parente, e aí mas você tinha aula, né? Você tinha aula, e aí, professor, você vai mandar o material, não vai, não sei o quê, como é que a gente vai fazer? Então, assim, isso é ser empático, você dizer que meus sentimentos pela sua perda, e logo em seguida vem uma cobrança. Não, isso ali foi uma convenção social. Ele educadamente disse aquilo, mas logo ele não se colocou no meu lugar, ele não foi sensível e percebeu a minha dor, né? Agora, quando eu digo, olha, realmente, professor, você está passando por isso, eu sei que você está sem cabeça, a gente vai ver aqui o que a gente pode estar fazendo, né? Claro que todo professor se prepara bem antes, eu estou dando aqui uma situação hipotética, né? Mas então, essa escola de hoje, ela deve valorizar as particularidades de cada estudante, mas também a diversidade entre eles. Então, por exemplo, dizer assim, não existe discriminação na escola? Existe. É feio ser preconceituoso, mas por que só dizer que é feio ser preconceituoso, né? Que na verdade a pessoa tem que entender por que é errado ser preconceituoso, né? Então assim, só falar, às vezes a gente não vai chegar ao ponto que a gente está querendo. A gente tem que vivenciar, né? Vivenciar essas coisas. Então, assim, quanto mais a gente fala sobre os assuntos, é que as pessoas vão vivenciando, e aí elas vão entendendo, inclusive, né, que, como eu falei, não são inatas, dá para se aprender, dá para se estudar, dá para se praticar, né? Então a gente precisa realmente estar aberto a isso. Então, valorizar as peculiaridades, mas também a diversidade que existe nas escolas, e são muitas, né? E na sociedade, e no Brasil, que é um país tão plural, né? Que é tão desigual, inclusive, também, né? Então, trabalhar sobre o socioemocional é mais do que essencial, é mais do que importante, e, como o Lambi também falou aí, não é novo,
né? Na verdade, a BNCC ela elege lá 10 competências e tal, mas isso aí a gente já vem também trabalhando, né? Por exemplo, em formação cidadã, né? A gente vem trabalhando quando ainda era o antigo Estudos Sociais. Eu estava tentando lembrar, professor, era o NTPPS, que está sim. tendo agora a nova disciplina, que é abordando justamente diretamente com essas suas competências. Uhum. Leomi com técnicas de programação neurolinguística e hipnose. Marcos, estamos atendendo, né, com a parte da inteligência emocional, com crenças limitantes, com palestras, com treinamentos, também fobias, trabalhamos com a hipnose. E quem quiser o nosso trabalho, né, nossos atendimentos, é só ligar no DDD 88 997 42 34 97. Estou atendendo na Bioclinic e também na clínica da doutora Eva, Univiva. Marcos, e tem uma super promoção na parte da psicanálise, tá? Estou atendendo online agora também. E quem nos procurar hoje ainda, nós temos 3 vagas. Estou oferecendo 10 sessões, tá? Via online, gratuita, tá bom? Nós temos 3 vagas ainda. Quem me ligar hoje até meia-noite, né? Eu estou atendendo até meia-noite, vai ter essas 10 sessões gratuitas via online, tá bom? Só lembrando que é do nosso projeto, da minha também formação, e são projetos supervisionados pelo nosso também tutor, professor. Então é só entrar em contato no DDD 88 997 3497. Nos põe à prova, mas o que você precisa é otimizar o tempo. Estude de onde quiser e com o suporte do Polo EAD. Cruzeiro do Sul Virtual. Mude sua vida no seu tempo. Cruzeiro do Sul Virtual Polo IPU, DDD 88997620191. São mais de 80 cursos de graduação e 80 cursos de pós-graduação. Só ligar para o DDD 88997620191 e você manda uma mensagem de texto para esse telefone: eu quero bolsa, e você vai ter uma bolsa de estudo com algum percentual bem acessível para você fazer o seu curso. E aqui você muda a sua vida. Mude no seu tempo. Então, a qualquer momento do dia e da noite, você estuda na Cruzeiro do Sul Virtual. Você faz o seu próprio tempo. E aqui você tem mais fôlego para seguir na sua carreira. Cruzeiro do Sul Virtual Polo IPU, DDD 88997620191. Professor, você tem alguma coisa também para vender? Não. Não. Então vamos continuar aqui dentro do nosso processo. Que é o seguinte, professor, dentro de tudo isto exposto, né? O olhar do mundo, ele está diferente. Por mais que eu queira, quando acabar esse processo pandêmico, não vai ser mais o mesmo planeta, não vai ser a mesma estrutura que você tinha até então. Vai acontecer rompimentos em toda uma questão de hábitos, né? Esses hábitos, eu acredito que eles vão mudar. Tudo que está sendo proposto pelo conhecimento de visão do mundo dentro do processo de educação. E essas inteligências, nós temos lá a criança que está aprendendo agora, né? Está aprendendo essas competências. E hoje no Brasil, pelos dados que são expostos, né, que são 30 milhões de pessoas que estão nesta vertente, né? Em mais ou menos quase 20 países do mundo estão dentro dessa competência. E esse adulto, como vai ser a vida dele? Certo. A gente trabalha muito com a questão das incertezas, né? Tipo assim, porque, por exemplo, falar também aqui a história da educação novamente. As pessoas fazem previsões de que, por exemplo, depois Professor, só a audiência que está na nossa audiência, o Beto está aqui pedindo o número do psicólogo. Eu acho que é o Léo Mimelo. Você repassa aqui para repassar para ele. E a questão do DAIB está na sintonia do programa Arena de Ideias.
E quero parabenizar as belas abordagens da temática e o desenvolvimento das discussões socioemocionais. Parabenizar o professor Augusto. Obrigado, Daib. Marcos, só repetindo o número, tá? O nosso ouvinte, DDD 88 997 42 34 97. Então, só anotar aí. No final do programa, nós repetimos novamente, se você não conseguiu pegar. Professor. Sim. Então aqui, deixa eu relembrar aqui a sua pergunta, né, que você falou sobre o adulto, né, como é que vai ficar depois da pandemia. Eu falei assim, que até a educação, a gente está num mundo de incertezas, embora a gente possa fazer algumas previsões, né. As escolas, por exemplo, hoje eles falam que depois deste modelo, depois que a pandemia passar, o novo modelo que vai ficar é o modelo híbrido, né. O que seria este modelo híbrido? Que as tecnologias elas não vão passar, né? Ao contrário, elas vão ser cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, o híbrido seria o quê? Vai ter a aula presencial, mas ainda vai continuar existindo aulas também usando as ferramentas digitais, né? As tecnologias digitais, tá certo? Então, eu acredito que o ser humano, ele é muito assim, a questão da emoção, elas são contagiosas, como a gente fala, né? Assim, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Você está perto de uma pessoa, aí ela começa a rir do nada, você começa a ficar sem entender porque aquela pessoa está rindo, daqui a pouco você está rindo junto sem nem saber do porquê está rindo, né? É verdade. E do mesmo jeito é quando você vê uma pessoa triste, você chega lá, você já está também meio triste, vai tentar consolar e você, querendo ou não, absorve um pouco daquele sofrimento, daquilo, né? A história do ser empático, né? Então, assim, o ser humano, ele precisa, de forma geral, ele precisa aprender, né, a se autoconhecer, como foi falado aqui durante toda a nossa discussão. Ele precisa ter essa autogestão dos seus sentimentos, né? Porque o sentimento ele pode, essa inteligência emocional, inclusive, nós professores somos mestres nisso, porque a história da paciência, né? Aí eu lembrei também de uma situação onde a criança diz assim: professor, volta logo, porque você tem o dom de ser professor. Minha mãe só tem o dom de cozinhar. É bom também, mas para ensinar só o professor, né? Então, assim, o professor realmente é essa figura essencial numa sociedade, é importante. Ele não vai desaparecer mesmo com as tecnologias, porque precisa de uma pessoa para mediar essas tecnologias, né? Mediar os diálogos que existem entre as pessoas. Então, assim, para a educação, estão dizendo aí que é esse modelo híbrido. Para nós, seres humanos, eu acredito que é um aprendizado. Pegar a pandemia não só do lado ruim, né, das mortes e tudo mais, mas tentar enxergar, por exemplo, uma coisa bacana que você falou aí, Marcos, a questão do planeta, né? A gente poderia pensar assim, nossa, mas com isso, com as pessoas em casa, com as pessoas com o isolamento social, muito da poluição também não aconteceu, né? Então o planeta, de certa forma, agradece. De repente, precisava passar por isso para nos ensinar alguma coisa, porque a pandemia, assim, é algo irreal para a gente desse tempo, né? Porque ela já aconteceu há algum tempo atrás, alguns tempos atrás, né? Como a gripe espanhola, como a própria peste negra, né? Que não é viral, mas é bacteriana e tal, e uma doença bacteriana que também dizimou mais de 1/3 ou 1/4 da população. Mas quando a gente vê esse dado num livro didático, a gente acha muito irreal, assim, a gente não consegue dimensionar. Quando a gente vivencia, eu falo assim, minha nossa, quase um ano, será que vai passar, tipo, né? Foi o início do ano, já estamos no meio do ano, e sem aula, sem escola, começa a fechar tudo. Então a gente não consegue dimensionar, e agora com a pandemia a gente consegue, né? Falar assim, então, assim, isso é um aprendizado também para o ser humano. Acredito que não voltamos iguais, né? Não voltaremos iguais. E vai muito da percepção de cada um, né? Tem pessoas que vão tirar da pandemia algo bom, e tem gente que realmente só vai ver o lado negativo, né? Que as mortes, a economia que paralisou, mas não vai ver as vidas, não vai ver a mudança, a empatia, não vai ver a amabilidade que o ser humano está tendo uns com os outros. Por exemplo,
nesse momento, você falar de ser empático, mas será que você já se preocupou realmente com o seu próximo? Com as pessoas que, por exemplo, que são mais vulneráveis, né, que dependem economicamente do emprego, está desempregado. Será que você pelo menos fez uma cesta básica para doar a alguém que você conhece? Né? Então, assim, o ser humano ele vai tirar o melhor e o pior da pandemia de acordo com a sua percepção. Mandando um abraço para o professor Carlos Augusto, em Sobral, ou em Camusim. Eu não sei onde ele está nesse momento, mas ele está na sintonia do programa Arena de Ideias pelo Instagram. E também o Mauricélio, professor Mauricélio Silva, também está na sintonia do programa Arena de Ideias. Muito grato pela sua audiência. Daniele Chaves, em Sobral, está na sintonia do programa Arena de Ideias. Muito grato. Professor Leomi Melo, estamos falando de sociedade, né? E este mundo externo ao nosso redor, que se diz a respeito dessas capacidades que o homem vai adquirindo ao longo do tempo, né? E como lidar com essas regras de conflitos estruturais que acontecem em todo o ambiente onde estamos, e como transformar um indivíduo competitivo e saudável? Mais uma pergunta fácil, né? Como diz o William Caires, que está em Fortaleza, escutando o programa de Ideias, só 20 tijolo. Marcos, assim, como nós estamos dentro dessa perspectiva dos socioemocionais, já nessa perspectiva um pouco fora da escola, eu vou pegar como o nosso aluno ele vai se adaptar a uma nova realidade quando sair do ensino médio. Porque nós, como professores, temos uma visão, nós falamos agora há pouco, mas só que ele ainda não tem como uma percepção real da coisa, né? Eu costumo muito falar para eles dessa questão socioemocional, dizer, com esse aprendizado que nós estamos hoje aqui, o Estado hoje oferece, né? Porque na época que eu estudava não tinha esse tipo de ensinamento, nós tínhamos uma outra realidade. Né? E nós somos hoje o que nós fortalecemos lá atrás. E como serão esses nossos futuros, né, cidadãos lá da frente, que são agora? É uma realidade que tem que ser pintada, principalmente agora, nessa realidade de pandemia. Porque nós estamos num isolamento, vou botar isso entre aspas, não só presencial, mas um isolamento também do próprio eu em si. Tá? Eu sei como eu estou aqui no momento, mas eu não sei como está o meu aluno, eu não sei como é que está o meu vizinho, se realmente estamos fazendo isso de maneira, da forma correta, né? Porque eu sei que tem muita gente que está fora dessa sintonia, né? De seguir essa regra que está sendo utilizada agora. Mas, enfim, como o sujeito, aí eu vou pegar o sujeito na sua formatação atual, como é que ele vai se autodesenvolver? Como é que ele vai auto-compreender essa realidade? Eu trouxe um livro aqui, você falou aí, eu me lembrei. É um livro tranquilo, simples, né? Pare de se sabotar e dar a volta por cima. Tá? É um autor americano, Flippen. Ele traz aqui como se desenvolver de maneira tranquila. A base, né, para a gente tirar aqui. Vá nos seus pontos fracos e fortaleça-os. Fortaleça os seus pais. Quais são os meus pontos fracos? Aí você que vai ter que se perceber. Você vai fazer uma autoavaliação. A autoavaliação. Na escola, com os alunos, é tranquilo que a gente pode fazer os apontamentos. Né? Aí eu quero trazer para a minha ficha aqui, né? Vá a um terapeuta. Ou vá atrás de alguém que possa auxiliar, já que não consegue fazer isso sozinho. Mas vamos pensar assim... eu tenho um probleminha aqui, eu sou um sujeito que fica com raiva facilmente. Qual é o contrário da raiva? Vamos analisar simplesmente assim. Então, trabalhar em cima desse ponto, por exemplo, da raiva, para tentar
melhorar ele e buscar o contrário. E interessante isso que você está falando, professor, só lhe cortando rapidinho, é que é importante que as crianças e as pessoas entendam que não existem sentimentos bons e ruins, que as pessoas gostam de fazer essa separação, né? Na verdade, eu preciso passar pela raiva, eu preciso passar pela tristeza para que eu possa compreender e chegar nas outras emoções, que a gente às vezes faz essa separação. Inclusive, uma experiência aqui rapidinho de uma rotina que a gente está fazendo na nossa escola, era falar sobre essas experiências de trabalho, onde tinha uma atividade que era para o aluno avaliar as suas práticas e a prática dos pais, né? Então era o semáforo das atitudes. Aí tinha lá, né, o verde, vermelho e amarelo. Onde o verde ele iria colocar os números das atitudes que ele considerava positivo. Na vermelha ele colocaria as que ele tem dúvida, perceba que não negativo, mas que ele tem dúvida, e no amarelo aqueles que às vezes podem ser atitudes positivas ou negativas, dependendo do seu ponto de vista, né? Então, na verdade, aí eles iriam falar sobre o quê? Sobre meio ambiente, sobre higienização, né? Meu pai toda vez que sai de casa, ele usa a máscara. Quando ele volta, ele lava as mãos, ele passa o álcool em gel. Meu pai não permite que eu saia para conversar lá no vizinho. Isso é positivo ou negativo? Então a partir daí ele ia trabalhando esses conceitos das competências, inclusive, né? Então aí nós falamos sobre a história da autoavaliação. É preciso mesmo que as pessoas aprendam a criar essas novas rotinas, né? E trabalhar melhor essas questões. Exatamente. Pega um ponto específico lá, dizendo assim, né, o professor lembrou muito bem. Não existe esse lado negativo das coisas. É necessário para o ser humano ter medo, ter raiva, mas só que eu estou pegando na medida que ultrapassa, né, aquele sentido que é do equilíbrio. Veja, o que está me causando essa raiva excessiva? Então é ir pontuando. Para um sujeito ser melhor, ele perceber aquilo que está incomodando. Mas eu tenho pontos positivos, então procurar melhorar ainda mais. É um ponto interessante de ser trabalhado. A psicologia está aí para demonstrar os resultados. Então eu trouxe o Flippen aqui, inclusive eu comprei ontem esse livro, tá? E recomendo, é um livro bem tranquilo, bem didático. O pessoal fala de autoajuda, essas coisas todas, sim. Mas é interessante esses livros porque ele faz apontamentos. É uma espécie de um coach, né, na verdade. É a palavra também da moda, né? Coach. Mas só que eu tenho dificuldade de entender isso. Ele vai lá e, tá aqui. E você mesmo, pela sua percepção, pode, sim, fazê-lo. Sem precisar até mesmo procurar um profissional da área da psicologia. Né? Mas não é fácil. O sujeito ele tem uma história. Um sujeito de 30 anos ele tem uma história. Para ele mudar essa história, não é da noite para o dia também. Aí tem vários pontos, né? Por isso que os socioemocionais começam desde cedo. Né? Começa a orientar os alunos, as crianças desde cedo. Para quando chegar na saída da escola do ensino médio, que é uma nova realidade para o emprego mesmo fora, eles saberem lidar com as frustrações, saber lidar com os nãos, né? Que isso vai acontecer todo o tempo. Professor Ridlave, neste momento o programa Lendo Ideias agradece muito o seu contributo. A sociedade poense agradece, e a todos que estão pelos nossos canais digitais, e logo mais vai estar no YouTube também este programa. Então, a todos, pelo seu contributo ao programa Lendo de Ideias, ficamos muito gratos, e a sua pessoa fique à vontade para as suas considerações. Eu até sempre digo, né, que o tempo é como água que escorre entre os dedos, passa rápido. Então, meu querido, fique à vontade. Bom, gente, então, realmente eu fiquei surpreso que eu olhei aqui o relógio e falei assim, nossa, passou tão rápido, eu estava tão preocupado, ansioso, se eu iria conseguir, né, me comunicar da forma que eu gostaria de me comunicar, e que as pessoas entendessem também a minha fala, não interpretassem de uma forma errônea, né, que passou tão rápido que eu nem percebi. Mas gostaria também de agradecer novamente o convite aqui do meu amigo Marcos Sampaio, do professor Léo Mimelo, né, agradecer aos alunos, aos amigos, aos professores que me acompanham aí, que mandaram mensagens, perguntas, né,
agradecer a todo o público daí da Rádio FM Cidade e dizer que estou à disposição, espero vir em outros momentos para falar de outros temas também, outras temáticas. Queria parabenizar esse espaço, né, onde permite que os profissionais falem um pouco sobre os seus trabalhos, né, suas pesquisas, para que elas não fiquem engavetadas e que elas sejam compartilhadas, porque o conhecimento é isso, ele precisa ser compartilhado para que a gente aprenda cada vez mais uns com os outros. E eu gostaria de deixar o meu abraço e dizer mais uma vez que foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um abraço. Professor Leomir Melo. Marcos, aí aproveitando aqui, eu trouxe um livro do Jean Piaget, 6 estudos da psicologia, onde ele vai aqui abordar a parte do desenvolvimento humano, né, desde as infâncias. Eu peguei esse livro hoje, tá? E também a Inteligência Socioemocionais, do Augusto Cury. Inclusive, ele trabalha muito essa temática, né? Tem aqui um colégio, Isso daí eu vou querer, né? O Cairóis tem já esse projeto, né? Sim. E nós agora com o Estado também... A Escola da Inteligência. Escola da Inteligência, né?97. Inclusive tem outro livro também, eu me esqueci de trazer ele, mas é dentro dessa perspectiva aqui também. Quem quiser o livro, é só entrar em contato com o DDD 88997620191, falar com o Marcos Sampaio, ou quando nós voltarmos, né, da pandemia, ir lá no Arena de Ideias, lá no Polo da Cruzeiro do Sul, onde nós estamos com a lojinha física do Arena de Ideias. E deixar um grande abraço a todos, agradecer ao professor Ridiwave por mais essa oportunidade, né, de estarmos aqui debatendo assuntos relevantes à sociedade. E vamos que vamos nessa caminhada para o conhecimento. Boa tarde a toda a nossa audiência, ficamos muito gratos por todos vocês que participaram. Tem o Beto mandando áudio, eu acho que é solicitando o telefone, Léo, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Arena de Ideias. Muito parabéns pelo programa, muito bom. Estou ouvindo aqui, sempre escuto. Eu queria fazer uma pergunta aí para os professores, psicólogo. Como controlar a ansiedade? Que eu sou muito ansioso. Eu passei recentemente por uns problemas de drogas e bebidas e vícios, e eu queria saber, eu até hoje tomo remédio, e eu queria saber como controlar a ansiedade. E também, vocês não têm umas ideias de fazer umas palestras aí nas praças aí pra gente. Eu tive muita vontade de participar assim, de uma palestra com vocês. E muito obrigado aí pela atenção. Muito grato, e o professor Leomir Melo vai responder a sua pessoa. Pegue aqui o telefone dele, Leomir. Deixa eu pegar com você. Então, tchau e até mais. Concluir.